Ler a palavra de Deus, convido os irmãos para abrir suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 9. João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 9. João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 9. Eu vou estar lendo os versos ímpares e os irmãos estarão lendo os versos pares. Diz assim a boa palavra do Senhor. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Os irmãos. Nestes jaziam grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas, enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Logo aquele homem ficou sã, e tomou a sua cama e partiu, e aquele era sábado. Podemos assentar, meus irmãos. Tanque de Betesda. Betesda em hebraico significa casa de misericórdia. E como lemos nesse texto bíblico, havia ali, naquele local, um tanque, que segundo a tradição daquelas pessoas, daquela região, era um tanque milagroso. Porém, se percebe que, seguindo a orientação que a Bíblia fala, aquilo ali era uma crença daquela população em relação àquele tanque de água. A Bíblia não confirma que aquilo era uma coisa real, mas a Bíblia narra o que as pessoas acreditavam naquela região, naquela localidade. E o texto nos fala que uma grande multidão de pessoas enfermas, de todas as doenças que os irmãos possam imaginar, se localizava em volta daquele tanque, esperando por um movimento daquelas águas, um movimento sobrenatural. E a história diz que a primeira pessoa que entrasse ali seria curada de qualquer que fosse a enfermidade que tivesse. Então os irmãos já podem imaginar a quantidade de pessoas que haviam ali em volta daquele tanque. Pessoas com problema de coração, pessoas com problema de úlcera, pessoas com problema de tuberculose, pessoas com problemas de audição, pessoas cegas, mancas,
havia em volta daquele tanque. Os irmãos, que havia ali. Imagine se alguém, sempre há pessoas nada que gosta de mexer com as pessoas. Imagine uma pessoa pegava uma pedra escondida e jogava dentro daquele tanque ali, e a água se movimentava. E logo alguém gritava: a água está em movimento, o anjo chegou. E todas aquelas pessoas que estavam ali corriam, se atiravam dentro daquele tanque, cada um queria ser o primeiro a chegar ali para ser curado. A confusão que havia ali naquele local. Por isso que nós podemos analisar e falar que aquilo era uma crendice daquelas pessoas, porque aquilo ali se tornava um lugar de confusão. E o Deus do céu, o Deus que comanda os anjos do céu, não é um Deus de confusão. O Deus do céu, quando faz as coisas, faz com decência e ordem. E aquilo ali era uma confusão. Desculpe os irmãos, se é que tem alguns irmãos aqui que acreditam que realmente um anjo descia naquele local de vez em quando para curar as pessoas. Aquelas pessoas queriam curar a carne, ficar curada da carne, mas não queriam ficar curada da sua alma. Água. Milagres e acontecimentos relacionados à água. Água é fonte de vida, não é verdade? Água é fonte de vida. A primeira coisa que a NASA, quando a NASA lança algum foguete, algum planeta, a primeira coisa que a NASA procura saber é se naquele local tem água. Porque se tiver água, tem o quê? Tem vida. Aonde tem água, tem vida. Talvez por isso, muitas pessoas conseguem ligar milagre à água. Veja, por exemplo, na Bahia existe uma fonte de água, e essa fonte, ela é chamada Fonte de Santa Luzia. Santa Luzia, para quem não sabe, é a proteção dos cegos, né? Quem é católico e já foi católico sabe isso. E no dia 13 de dezembro, essa fonte, ela fica com muitas pessoas, problema, que vão ali, porque a água da fonte de Santa Luzia, segundo a crendice daquele local, e muitos devotos de Santa Luzia falam que por milagre das águas de Santa Luzia. Mas nós que somos evangélicos, que temos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, nós não cremos em santos que já morreram. Santa Luzia, não sei, talvez foi uma grande mulher, uma mulher que tinha uma vida consagrada a Deus, mas ela já morreu. E como nós ouvimos no domingo passado à noite aqui, quem morreu, quem saiu da... Desculpe a quem crê nessas coisas, nós como servo do Senhor
Nós não cremos que já morreram possam ainda fazer milagres, atribuir a Pedro, a Tiago, a João, a Maria, a José, a Isabel. Aqueles que tinham Jesus como Salvador estão na glória. Que há em Jesus Cristo. Vamos ao texto. Aquele homem, meus irmãos, aquele homem, ele ficou 38 anos olhando para as águas de Betesda. O verso 5 e 6 fala assim: achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Vendo Jesus deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Aquele homem, ele era persistente, nós não podemos negar isso. Ele era persistente, ele esperou 38 anos por um milagre. Imagine isso. Ele esperou 38 anos por um milagre. E você, meu irmão, que está aqui nessa noite, você que está me ouvindo, há quanto tempo você está esperando por um milagre na sua vida? Quanto tempo você está esperando um milagre na sua vida? Pensemos nisso. Ele esperou esse tempo todo. Um homem de fé. Ele tinha fé. Não podemos negar isso. Perceba que essa fé, essa persistência que ele tinha, estava no lugar errado. A sua fé, a sua persistência estava em um tanque de água. Estava em que um homem pudesse o pegar e sendo o primeiro a ser, só o primeiro que caísse na água seria curado. E ele insistia naquilo ali. E ele esperou. Tinha uma fé. Então Jesus foi e homem. E normalmente as pessoas que queriam ser curadas por Jesus, a multidão, elas iam a Jesus em busca do milagre. E dessa vez ele não foi em busca da cura, mas Jesus que foi aonde aquele homem estava. Jesus que foi aonde aquele homem se localizava. O verso 7 diz assim: o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele não olhou para Jesus, os olhos dele estavam fitos na água. Ele não sabia que aquele que estava falando com ele era o Senhor de todas as coisas. Muitas vezes, irmãos, nós colocamos a nossa fé pensando que estamos colocando no lugar certo, mas estamos colocando no lugar errado. Note que ele ouviu a voz do Senhor,
mas não identificou naquela voz o Senhor do milagre. E o que nós podemos aprender aqui com esse texto? Primeiro, o que nós aprendemos aqui? Precisamos estar no lugar certo para o milagre acontecer. Precisamos ter consciência de que precisamos estar no lugar certo. Aquele homem poderia estar em qualquer outro lugar naquele dia. Ele poderia estar na sua casa, poderia estar no seu quarto, poderia estar na rua mendigando um dinheiro, mas aquele homem paralítico, ele estava na casa de misericórdia. Ele estava no lugar que ele acreditava que o milagre iria acontecer. E você, meu irmão? Quantas vezes você já pediu o seu milagre e ele ainda não aconteceu? Milagre na sua saúde, na sua vida, na sua família. Aonde nós estamos esperando o nosso milagre? Aquele paralítico, ele estava em Betesda, na casa de misericórdia. Precisamos também pensar e esperar o tempo certo de Deus. Não basta somente estar no lugar certo, esperando o milagre, mas precisamos esperar o tempo de Deus. Quantos, meus irmãos, quantos têm desistido do milagre? O tempo vai passando, as pessoas vão perdendo a esperança em Deus, deixam de acreditar no poder de Deus e desistem do milagre, porque não querem esperar o tempo de Deus. Aquele homem, ele foi persistente. Interessante que aquele homem, ele foi curado. Aquele homem foi curado sem ter fé em Jesus. Aquele homem, ele foi curado sem conhecer Jesus. Verso 8, diz assim: Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ora, aquele imediatamente homem ficou sã, e tomando seu leito começou a andar. Ora, aquele dia era um sábado. Pelo que disseram os judeus ao que fora curado: homem, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ele, porém, lhe respondeu: aquele que me curou, esse mesmo me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era. Ele não sabia que era Jesus, porque Jesus se retirara, por haver muita gente naquele lugar. Vejam, meus irmãos, que aquele homem, ele não viu Jesus. Jesus falou com ele, ele estava tão interessado nas águas de Betesda, que ele não deu atenção a Jesus. Ele estava esperando na crendice que ele acreditava.
e por algum homem forte que pudesse levá-lo até aquelas águas. Porém, vem a ordem de Jesus para aquele homem: levanta-te, toma a tua cama e anda. Uma ordem que Jesus deu àquele homem. Eu creio, meus irmãos, estudando esse texto, que a ordem de Jesus, a voz de Jesus, soou tão forte no coração, na mente daquele homem, quando Jesus Cristo, com todo o poder que Ele tem no céu e na terra, Ele disse para aquele homem: levanta, anda, toma a tua cama e sai. Que aquele homem, diante daquela ordem do Deus do céu, ele se colocou de pé e começou a andar. Naquele momento eu creio que ele não se lembrava mais que ficou 38 anos deitado em cima de uma cama. A voz de Jesus, o poder que tinha na voz de Jesus foi tão forte que aquele homem colocou a sua cama nas costas e saiu andando no meio daquela multidão, porque havia uma multidão, porque era sábado. E aquele homem começou a andar no meio daquela multidão e esqueceu daqueles 38 anos que havia sido paralítico. Até que alguém viu aquele homem com aquela cama nas costas, que era um pecado, ele podia ser condenado, podia ser preso por aquilo que ele fez, e alguém então o questionou: ô rapaz, você não sabe que hoje é sábado, e hoje não se pode carregar nada, não se pode trabalhar, você está ofendendo os mandamentos de Deus. Foi então que ele atinou: sim, eu estou carregando a cama, sim, e eu estou andando. E aquelas pessoas começaram a questionar a ele: quem foi que falou isso para você, que você podia andar? Eu não sei, foi aquele que mandou eu levantar, aquele que me curou. Meus irmãos, esse é o Jesus que nós adoramos, esse é o Jesus que nós cultuamos, esse é o Jesus que nós cantamos louvores aqui nesta noite. E eu digo para você que está aqui nessa noite, que está passando por alguma dificuldade na sua vida, esse Jesus, Ele está aqui, Ele está recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso canto de louvor. Nós não estamos aqui de uma forma social, para nos encontrar, nos cumprimentar. Sim, é muito bom, mas o nosso objetivo de estarmos aqui nesta casa, casa de misericórdia, Betesda, é louvar, adorar e agradecer a este Deus que enviou o seu Filho para nos trazer a salvação eterna, e um dia nos levar para morar para sempre com Ele no céu. Amém? Esse é o nosso maior objetivo, de estar na casa de Deus, meus irmãos. Aquele homem, ele tinha fé naquilo que lhe falaram daquelas águas, daquele tanque. E quantas pessoas hoje, meus irmãos, estão atrás de crendice, de histórias que não estão na palavra de Deus, estão perdendo seu tempo, estão se iludindo, estão se enganando, e Jesus está querendo falar aos seus corações. Quem sabe hoje Jesus não quer falar com você, você está virado para essas crendices, e Jesus quer falar com você nesta noite. Esse Jesus, que há 2000 anos atrás abençoou aquele homem, ele está vivo, ele está aqui neste local. Nesta noite, quero te falar, você que está passando uma dificuldade, você que está esperando uma bênção para a sua vida há tanto tempo, e nada acontece. Nessa noite você pode sair daqui com a sua bênção no seu coração. Se você entregar
o seu problema, entregar a sua vida para esse Jesus. Jesus está na casa de misericórdia. Jesus abençoou aquele homem, o curou, o libertou daquela situação. Hoje esse mesmo Jesus de Nazaré, está falando ao teu coração. E a palavra de Deus nos diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o seu coração. Esse Jesus, ele vive. Esse Jesus, ele tem feito milagre em nossas vidas, meus irmãos. Esse Jesus, ele tem cuidado de nós. Quantas maravilhas Jesus tem feito em nossas vidas. Quantas coisas maravilhosas, irmãos. Eu tenho pensado nessa época dessa pandemia que nós estamos vivendo. Temos chorado muito com a perda de algumas pessoas queridas nossas, pessoas que têm partido. Mas eu vejo também que há um momento em que o Senhor tem trabalhado na sua igreja, o Senhor tem trabalhado no meio do seu povo, o Senhor tem feito milagres, o Senhor tem nos abençoado, meus irmãos. E nós que temos Jesus como Salvador, nós precisamos santificar nossas vidas, precisamos nos consagrar, precisamos viver mais dependente do Senhor, porque é isso que Ele quer de nós, um povo separado, um povo que faça a diferença lá fora. É muito bom estarmos aqui, irmãos, é muito bom cantarmos, louvarmos, orarmos uns pelos outros, mas nós precisamos ser servos de Deus lá fora, mostrar para essas pessoas que estão desesperadas, enlutadas, desesperançadas, mostrar para essas pessoas que existe um Deus no céu, que existe um Espírito Santo aqui na terra que está com a sua igreja, e esse Espírito Santo, ele trabalha em nossas vidas. Esse Espírito Santo, ele nos consola, nos conforta e nos ajuda a levar uma mensagem de esperança para essas pessoas que estão em dificuldade. É isso, irmãos, que nós, como servos de Deus, precisamos viver aí fora. Aquele homem, lá do tanque de Betesda, ele esperou 38 anos. E Jesus teve misericórdia dele. Ele ia morrer ali. A tendência era ele morrer ali. 38 anos esperando. Cometeu um pecado e aquela doença era fruto daquele pecado que ele cometeu. Jesus foi até ele. Foram poucos casos que Jesus foi até as pessoas que a Bíblia relata. Jesus foi até aquele homem endemoniado que estava lá na terra dos Gadarenos. Ninguém via aquele homem, ele estava lá. Todos tinham medo daquele homem. Ninguém dava nada por ele, não tinha esperança de salvação. Mas Jesus viu distante, quilômetros daquele homem. Jesus foi lá, viu aquele homem lá no meio do mato, no meio daquele cemitério, pelado, porque não tinha quem vestisse roupa naquele homem, todos tinham medo dele, que ele era violento. Mas Jesus amou aquele homem também, e foi lá, e tirou aqueles demônios que escravizava, que fazia aquele homem feliz. E o texto diz que depois que Jesus
libertou aquele homem daqueles demônios. Aquele homem se sentou perto de Jesus, arrumadinho, vestidinho, e ele queria seguir Jesus. E Jesus falou: não, meu filho, agora você vai lá para sua casa, lá para sua família, e fala para eles o que eu fiz na sua vida. E aquele homem foi. E creio que aquele homem foi um grande evangelista naquela terra, e muitas pessoas receberam Jesus como Salvador. Jesus, ele vai aonde está o necessitado. E se hoje você está aqui, você hoje está nos vendo pela internet, saiba que Jesus, ele te ama. E ele tem misericórdia de ti. Um outro caso que Jesus foi até uma pessoa que estava necessitada, foi aquela mulher, a viúva de Naim. Conhece a história? Uma mãe, viúva, tinha um único filho. E pegaram o menino, o adolescente, botaram no caixão, levaram para ser enterrado. Não havia mais esperança para aquela mãe. Mas Jesus viu aquela necessidade e foi ao encontro daquele cortejo. Jesus abençoou aquela mãe. E quando Jesus se encontrou com aquele cortejo, Jesus colocou a mão ali naquele caixão e ressuscitou aquele filho e o entregou àquela mãe. Meu irmão, meu amigo, não existe sonhos acabados para Deus. Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? O que você espera neste mundo, nesta terra, ainda para você? Talvez o diabo tenha falado: morreu, acabou, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, já era. Mas esse Deus, a quem nós servimos aqui, Jesus, o nosso Senhor, a quem nós louvamos. Você sabe quantas vezes se falou o nome de Jesus aqui nessa noite, louvou o nome dele? Foram muitas vezes. E isso alegra o coração de Deus, quando nós reconhecemos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Esse Deus maravilhoso, ele tem cuidado de nós. Eu digo para você, o Senhor, ele quer realizar o seu sonho. O Senhor quer realizar o nosso sonho, mas depende de nós nos colocarmos nas mãos de Deus e deixar o Senhor conduzir as nossas vidas. E fazendo assim, seremos felizes. Mesmo em meio ao mundo que nós estamos vivendo, mesmo em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo, mesmo em meio a essa mortandade que tem assolado a terra, o nosso Deus, ele vai continuar nos conduzindo, amém? Ele vai continuar conduzindo as nossas famílias, guardando a nossa casa, guardando nossos filhos, guardando nossos netos, nos protegendo e nos levando nesse caminho que vai nos levar à terra prometida, aonde viveremos com o nosso Senhor por toda a nossa eternidade. Terminando, Jesus falou quando partiu para o céu: eis que eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês, e em breve voltarei para buscar vocês para morar comigo, para aonde vocês estiverem, eu estarei convosco. Ó meu irmão,
Não desista dessa caminhada. Não desista de Jesus. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Nós precisamos nos agarrar nisso, nos firmar nisso, porque o mundo, esse mundo que nós estamos vivendo, ele vai de mal a pior. Não adianta esses políticos fazer campanha, dizer que vai melhorar, não vai melhorar nada, irmãos. Ninguém vai fazer nada por melhorar. Quem vai fazer alguma coisa por nós é Jesus, o nosso Salvador. Não se iluda. O que nós temos que fazer, você que é adolescente, você que é jovem, você que é criança, você tem que estudar, se esforçar, trabalhar e pedir a Deus que te abençoe, porque Ele realmente nos abençoa. Que Deus nos abençoe. Se há alguém aqui que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador, aproveite essa oportunidade de hoje. Entrega a tua vida para Jesus. Coloque esse problema que você está vivendo na mão de Jesus. Não precisa falar para mim nem para ninguém não. Fala para Ele aí em teu pensamento. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega essa situação difícil para Ele. Diga para Ele: Senhor, já lutei até aqui, não consegui nada, mas mediante a tua palavra, Senhor, hoje eu entrego a minha vida. Entrega esse problema nas tuas mãos. Faz o milagre acontecer, Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai fazer o melhor por você. Vai fazer além do que você está esperando. Porque Ele é um Deus que tem cuidado da sua igreja. Tem cuidado do seu povo. Que Deus assim nos abençoe.